Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você, seja qual for o horário em que estiver assistindo. Demorou, mas chegou. Finalmente trago mais um vídeo de diferenças entre a Light Novel e o anime de Re:Zero, e neste vídeo eu darei início ao volume 7. E como vocês podem notar, estou gravando com um microfone novo e também estou gravando em outro dispositivo. Não estou gravando mais pelo notebook, mas pelo computador. E ele é bem mais fácil porque agora eu consigo gravar de dia, consigo suprimir os ruídos bem mais facilmente. Então agradeço a todos, principalmente aos membros que estão aí na tela. Muito obrigado a todos pelo apoio. E então, sem mais enrolação, vamos ao vídeo, que é isso que interessa. Bora falar sobre o conteúdo cortado da novel. E o volume, ele se inicia já na negociação. Foi assim que o volume 6 acabou, após o From Zero, que foi a cena lá da Ren. E aí passou-se um pouco lá no final do volume 6 com as cenas da negociação, até que o Subaru ele comentou que tinha informações sobre a Baleia Branca, e o Wilhelm ficou bravo, ficou com aquele sentimento de eu tenho interesse porque isso aí é uma dívida que eu tenho pendente, uma pendência que eu tenho que resolver. E a negociação foi acontecendo. E sobre essa cena da negociação, não tem tanta diferença assim. É mais algumas diferenças, ordem de eventos, como por exemplo, o Russell ele chegou primeiro que a Anastasia. No anime, para encurtar, eles chegaram no mesmo momento. Já na novel, o Russell chegou primeiro. E ele, inclusive, vendo toda aquela cena que o Subaru tinha feito, ele deu uma nota 5 para a negociação. Na novel, certamente, é mais detalhado, só que no anime também é mostrado que o relógio do celular mostrava o horário 15:13. Isto era um ponto de referência para o Subaru. Certo que naquele mundo o horário era diferente, só que era uma referência, isso ajudava demais. E no anime mostrou também, só que foi mais resumido e de uma maneira mais visual. Dessa forma, o Subaru ele ajustou a tela do celular, colocando apenas em uma tela básica, só que mesmo se alguém mexesse, encontraria apenas alguns nomes na lista de contatos. E assim, ele foi apresentando o Mitya, que era o seu celular, mas para os habitantes do outro mundo, era algo inexplicável e maravilhoso, e um tanto curioso. E essa interação que tem na novel, essa interação a mais, é muito legal, porque antes o Russell tinha dado nota 5, porque informações sobre a Baleia Branca eram muito valiosas, principalmente para a população no geral, bem como para os comerciantes. Só que o Subaru ele precisava provar como ele sabia que a Baleia Branca ia aparecer, e entregando esse Mitya e o pessoal investigando, era algo que eles nunca tinham visto antes. Eles até falam sobre os minérios alarmes, e não era algo parecido. Eles viam as telas e as palavras que tinham, não conseguiam ler, apenas o Subaru. O Subaru fala que ele conseguia, porque era em japonês e eles não sabiam esse idioma. E nesse ponto, o Russell ele fica realmente intrigado e fala que cita os espelhos de comunicação e que apesar deles terem uma criação sobre isso, sobre poder recriar, não valia nem a pena o custo de reprodução. Então aquele Mitya era realmente algo valioso. E nesse ponto, apesar de ter algumas provas deles verem algo que nunca tinham visto isso antes, estarem tocando, ainda assim tinha aquelas dúvidas. E estou deixando na tela aí uma página da novel, que é a Ren confirmando algumas coisas e dizendo como o Subaru foi importante quando Majus atacaram a mansão. E isso explicaria bastante algumas decisões do Subaru, alguns conhecimentos que ele tinha, e isso foi o depoimento, a declaração da Ren sobre isso. E aí tem uns momentos mais tensos na novel, só que aí vale a pena a leitura e não para esse resumo. O que vale a pena falar é que após esses momentos, a Anastasia finalmente chega, e o Russell ele não fica muito contente com isso, porque a Anastasia era uma rival dele. E a negociação entra em um momento de tensão, e o Subaru ele pede para Ren dar um soco bem forte nas costas dele, para ele se acalmar. Só que depois ele se arrepende disso, porque o soco foi bem forte mesmo, doeu. E diante daquela cena, após a Ren dar um soco e o Subaru ele ter se arrependido, a Crush, ela também fala e revela que ela também tem um hábito para não fraquejar, que era escrever o foco que ela tinha na palma da mão. Só que aí o Félix interrompe dizendo que foi ele que ensinou aquilo há um tempo
Mas só que era apenas uma brincadeira e que ele não sabia que ela fazia isso até hoje, o que deixou a Crush bem indignada. Você me enganou, e ficou um pouquinho com os olhos umedecidos, sabe? Mas foi uma cena mais cômica e engraçada. E após essa interação, a Crush acaba perdoando o Félix, estou deixando a página aí. E é uma coisa engraçada, porque foi apresentada a bênção do catavento, proteção divina do catavento, que permitia a Crush identificar uma mentira. Isso era interessante, porque se a Crush foi enganada, mostrava uma fragilidade nessa bênção, nessa proteção divina. E aí tem essa interação aí que estou deixando na tela. Dessa forma, a conversa vai continuando. E o Subaru, ele aponta algumas coisas que ele observou durante os loops, que era a estranha entrada e a saída de alguns membros que não pertenciam à mansão. Alguns chegavam de madrugada quando a Crush estava de pijama já. E além disso, ele citou o aumento do preço em armas e equipamentos, armaduras, tudo em questão bélica, e de que seria a Crush quem estava comprando. E não fazia sentido ela estar comprando tantas armas se não fosse para uma expedição, uma guerra. E tendo todas essas observações, a Crush observou com admiração intrigada, porque ela chega a comentar que ela pensava que todas as saídas do Subaru durante o dia era para disfarçar a falta do que fazer, mas aparentemente ela estava equivocada. O Subaru ele responde meio sem graça, porque ele sabia que, em partes, era verdade até. Ele sabia muito dessas informações por causa do retorno através da morte, mas não tinha como revelar isso. E uma cena muito legal é que mostra que algumas vezes a proteção divina da Crush, que é o vento da mentira, às vezes vai falhar, principalmente contra o Subaru, mesmo sendo uma mentira clara. O que acontece? O Subaru, ele comentou que um certo comerciante havia vazado as informações da Crush, das armas, para o que ela estava comprando, revelando sobre a baleia branca, e esse comerciante era o Russell. Só que era o Russell do loop anterior, e aí a Crush, ela questiona o Russell desse loop. Só que o Russell desse loop não revelou. E é engraçado porque o Russell desse loop realmente estava dizendo a verdade, e é justamente por isso que o poder do Subaru ele countera a proteção divina da Crush. Porque não importa, ele pode falar algo que a Crush descobriria num certo loop, só que num outro determinado loop, esse vento da mentira não vai pegar. E esse exemplo é bem claro e é uma cena que eu acho muito interessante. E a cena que eu estou deixando aí é uma cena da novel, uma página da novel, que mostra um posicionamento político da Crush. E é interessante, pois a Crush é uma personagem, uma candidata real que é favorita, só que ela também tem certas desavenças com algumas classes, principalmente com as dos comerciantes, devido à sua alta cobrança de impostos para essa classe. E é legal esse lado meio social-democrata que ela tem, então eu achei bem interessante deixar aí na tela para vocês lerem. E a conversa vai continuando da mesma forma como é no anime, e o Subaru revela o local e o momento em que a baleia branca iria aparecer, que seria daqui 30 horas na grande árvore de Flugel. E é engraçado que mesmo sem essa informação, a tropa de extermínio já estava pronta, graças aos esforços do Wilhelm, que tinha essa ambição desde a morte da Teresia. Mas claro, toda a informação do Subaru foi muito válida, não só pelo tempo, o momento em que a baleia branca iria aparecer, como também pelo local, uma vez que ela tinha o costume de aparecer em lugares aleatórios, imprevisíveis. E também estou deixando páginas da novel aí na tela para vocês verem as motivações do Russell, da Anastasia, a importância dos comerciantes para aquela expedição e tudo mais, em o que eles poderiam oferecer, mas também no que eles poderiam ganhar com isso. Isso é óbvio porque os comerciantes era praticamente um ganhar-ganhar, né? Um win-win. Uma vez que a baleia branca atrapalhava muito na infraestrutura, dava muitos gastos no transporte de mercadoria, poderia ocasionar acidentes que não dava para saber. É realmente algo que os comerciantes tinham muito interesse na destruição da baleia branca. Então, era óbvio que eles iriam investir nessa expedição. Mas claro, também deixo aí na tela, já na parte da expedição, naquela conversa que o Subaru teve com o Félix, que foi uma citação do Félix em relação ao Fourier Lugnica e ao passado da Crush. E o Félix conta que nem sempre a Crush teve essa personalidade e esta ambição. Simplesmente foi se moldando com o tempo.
E é muito legal a influência que Fourier Lugnica teve em relação a Crush, como ele afetou a Crush. Para quem não conhece, o Fourier Lugnica tinha muito contato com a Crush e o Félix. Ele tinha uma boa relação, e inclusive seria o par romântico da Crush, só que ele acabou falecendo, ele era da família real, ele acabou morrendo e isso afetou bastante a Crush. E aí o Félix vai contando como que era a Crush antes e depois do Fourier. Ele fala também como o Subaru se parecia bastante com o Fourier do passado, porque ele era egoísta, inconsequente e irresponsável. Ademais, o Félix também fala a respeito de algumas atitudes parecidas, também que ele era muito esforçado, eram questionados se ele era realmente digno de ser membro da família real, sempre teve umas ideias malucas, dava trabalho para todo mundo. Também conta que o Fourier era desajeitado, cheio de vontade, não adiantava pedir para que ele ficasse sossegado porque ele nunca parava, assim como o Subaru. E o Félix vai comentando, uma cena bem interessante, uma interação bem legal do Félix com o Subaru na novel. E ele comenta que apesar de parecer que ele falou tão mal, ele tinha muita consideração pelo Fourier, pois 95% do que o Félix era hoje era graças a Crush, só que 5% era graças ao Fourier. Se vocês quiserem saber mais sobre o Fourier de forma detalhada, recomendo a leitura da história paralela ReZero Volume X1. E o Félix e o Subaru vão conversando mais até que a Ren chega. Galera, essa foi a parte 1. Esse vídeo foi um pouco mais curto, uma vez que eu ainda estou me adaptando com um novo microfone, gravar em outro dispositivo, mas agora está bem melhor e agradeço a todos que ajudaram nessa conquista e a trazer novamente os vídeos diferentes da Light Novel e o anime. Se você não for inscrito e tiver interesse em acompanhar o conteúdo cortado da novel de ReZero, entre outras curiosidades, só se inscrever, verificar se o sininho está ativado e agradeço por terem assistido. Agradeço a todos os membros, muito obrigado ao William que deu upgrade, a todos os membros antigos, muito obrigado por tudo, meus amigos, muito obrigado por todo o apoio ao canal. Estarei lançando meus vídeos e lives no final de semana. E se você gosta de animes, e principalmente de ReZero, eu espero sempre vê-lo por aqui, pois afinal é sobre isso que esse canal se trata.